Queridos, vamos à palavra de Deus nessa noite. O Senhor me deu uma palavra interessante. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 12. Todos acharam? Diz assim: E semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi-se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois, e muita gente ao seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, pois já és muito poderoso, muito mais do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir poços de águas que se escavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. E então cavaram outro poço, e também contenderam por causa dele, e por isso chamou-lhe Sitina. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse: Agora o Senhor nos deu um lugar, e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor, somos gratos pela tua palavra nesta noite, somos gratos pela presença do teu Espírito, mas queremos mais, Senhor. Queremos mais de ti, queremos mais da tua presença, queremos, ó Deus, que os céus se manifestem aqui na terra nessa noite. E que aquilo que é promessa na tua palavra se torne uma realidade em cada vida, na vida de cada família aqui representada. Ó Deus, que enquanto eu estiver pregando, os teus milagres possam estar acontecendo. Ó Pai, que cada família aqui representada seja visitada pelo poder do teu Espírito agora. E que o reino das trevas mais uma vez seja derrubado e derrotado pelo poder do nome de Jesus. Oh Senhor, empunhamos as nossas armas espirituais para derrubar as hostes do mal, Senhor, e para glorificar o teu nome nessa vitória. Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje me fizeram uma pergunta interessante, eu quero perguntar para você também. Quem é que tem entulho em casa? Tem bastante lá, pastor? Pois é. O que é um entulho? Né? O entulho é algo que foi importante para você. Talvez você tenha usado, utilizado o entulho. Porém, hoje, ele não serve para mais nada. Né? Só que existe um tipo de pessoa que guarda entulho. Tem gente que gosta de guardar entulho. É velho, é fedido, mas é meu. E eu não dou para ninguém. É o meu querido entulho. Né? Tem pessoas que não querem abrir mão do entulho, não querem jogar fora o entulho. E eu achei interessante, porque quando me perguntaram isso, eu me lembrei
que quando adolescente eu fui evangelizar numa cidade chamada Ipuiuna, no sul de Minas Gerais, que era na verdade uma aldeia. E o sol estava muito quente. E nós chegávamos nas casas das pessoas e a primeira coisa que a gente pedia era água. E logo nós descobrimos que a cidade não tinha água encanada, que cada família tinha o seu próprio poço. E muito gentilmente, o dono daquela casa falou, vamos comigo lá no poço retirar água. Você vai tomar água fresquinha. Só que quando eu olhei dentro do poço, tinha um sofá. Jogaram um sofá dentro do poço. E quando subiu a água, eu senti que tinha mais do que sofá. Porque a água estava caudalosa, meio bege, e o cheiro não era muito agradável. E ele colocou aquela água no copo, e eu olhei. E eu falei, vou ter que tomar essa água. E eu tomei aquela água e... Obrigado. Mais um pouquinho, está fresquinha. Não, muito obrigado. Pode guardar o seu copo aí. E eu falei, todas as casas aqui têm poço? Ele falou, tem. E eu pensei, meu Deus do céu, será que todo mundo bebe água desse jeito? Mas eu comecei a pensar no seguinte, era um lugar abençoado. Porque dava água em todos os lugares. Então o problema não era o lugar e nem o poço. O problema era o entulho, que era jogado dentro do poço. E quando eu olhei para esse texto, eu vi aqui que Isaac abriu 3 poços. Primeiro, ele chamou de Ezeque, que significa contenda. Porque quando ele abriu o primeiro poço, houve contenda. Então ele chamou Ezeque. Ele abriu o segundo poço, que se chamava Sitina. Sitina significa inimizade. E abriu o terceiro poço, que se chamava Reobote, que significa alargamento. Para esse terceiro poço, não houve contenda, não houve briga. Então ele escolheu aquele lugar que estava limpo, que estava desobstruído, para ser o lugar da sua morada, para ser o lugar da bênção de Deus na sua vida. Ok. Quantos poços Isaac abriu? 3 poços. Eu estava lendo essa palavra e o Espírito Santo me fez entender que, assim como Isaac abriu 3 poços, existem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Primeiro grupo de pessoas são os entulhadores. Diga comigo, entulhadores. Esse grupo de pessoas, ele está em todas as igrejas, em todas as denominações, em todo lugar que você andar, você vai encontrar um grupo de entulhadores. São aqueles que estão na igreja para entulhar a vida das pessoas. Pergunte para o irmão que está do seu lado, você é um entulhador? Misericórdia. Mas nem pode ser um entulhador disfarçado, hein? O segundo grupo é o grupo dos desentulhadores. Pessoas que são usados para desentulhar a vida das pessoas. Mas eu quero dizer que a maioria dos desentulhadores já foram entulhados. Todo ex-entulhado é um bom desentulhador. Ok? E o terceiro grupo, que você deve conhecer bem, é o grupo dos entulhados. Porque é o maior grupo existente. São aquelas pessoas que vêm para a igreja porque estão passando por lutas, enfermidades, problemas no casamento. Está tudo entulhado. Quem conhece alguém entulhado aqui?
Amém. Esse entulho, querido, ele nada mais é do que um grande impedimento para o fluir das bênçãos de Deus na vida dessas pessoas. Pessoas com entulhos são pessoas que não alcançam sucesso nas áreas de suas vidas. Elas tentam, elas se esforçam, porém elas carregam um fardo tão grande e tão pesado que elas não chegam a lugar nenhum. Muitas pessoas dizem, pastor, por que as coisas para mim são mais difíceis do que para o irmão do meu lado? Porque talvez ele não tenha mais entulho. Mas você insiste em carregar o seu entulho. Insiste em ser um entulhado. E infelizmente, querido, o entulhado tem a tendência a querer entulhar a vida dos outros. Sabia disso? Eu aprendi que todos nós somos um tipo de poço. Todos nós. Porém, querido, todos nós temos entulhos guardados que podem obstruir a fonte de água viva que jorra desse poço. E isso é um grande problema para o Espírito de Deus. Quando eu olho para Isaac cavando e reabrindo os poços, e vejo ali os inimigos de Isaac tentando entulhar e tentando obstruir, eu vejo a história da humanidade retratada aqui. Por incrível que pareça, nós nascemos, querido, para viver de bênção em bênção e de vitória em vitória. Mas na nossa caminhada sempre aparece alguém, sempre aparece um acontecimento que joga um entulho dentro do nosso poço. É aquela traição inesperada, é aquela enfermidade que você não esperava, aquele golpe que marcou a sua vida. Tem pessoas que guardam tantos entulhos que elas não se abrem para o novo. São desconfiadas. Eu sou ruim para fazer amizade, porque as minhas amizades todas me traíram. Por quê? Tem tanto entulho guardado do passado que dificilmente vai ter espaço para receber o novo. O poço para relacionamentos está obstruído. Você é uma pessoa bonita, carismática, tem o Espírito de Deus, mas tem dificuldade com relacionamento. Por quê? Porque nessa área ainda tem entulho. Tem pessoas que Deus quer abrir portas para a sociedade, para conhecer um sócio abençoado, prosseguir com a sua empresa de bênção em bênção, mas ela não vai aceitar. Por quê? Porque o sócio lá de trás errou e deixou dentro do poço entulho, que ficou guardado, que está ali, obstruindo as novas oportunidades de Deus para a sua vida. Jesus disse em João 4:14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, que jorre para a vida eterna. O homem tem uma fonte dentro de si. Deus estabeleceu essa fonte dentro de nós. E por que essa fonte não jorra como deveria jorrar? Porque está entulhada. Porque está obstruída. Diga comigo, problema não é o poço, mas o entulho.
Esse é um grande problema. Tinha água, o lençol freático era bom, era ótimo. Porém, não dava para usar. A água estava ruim. Por quê? Porque tinha entulho. É isso que Satanás faz no decorrer da vida do homem. Impedir que a vida eterna de Deus jorre do seu interior. Então ele escolhe áreas da sua vida para obstruir essas áreas, para jogar entulho dentro destas áreas. Ele invade a vida de uma criança inocente, mostra para ela a sujeira do pecado, da imoralidade, deixando aquele entulho ali, cultivando aquele entulho ali, fazendo daquela criança uma criança que não conhece mais o que é santidade, não conhece o que é moralidade. Queridos, isso é uma estratégia do inimigo, para que a fonte da vida eterna não jorre na minha e não jorre na sua vida. Porém, eu gosto da palavra de Deus, porque o Senhor diz assim: a minha palavra é martelo pesado para esmiuçar a penha. Eu não sei a largura, eu não sei o peso do entulho da sua vida. Eu não sei o que você anda carregando, que está obstruindo o seu sucesso e a sua vitória. Mas eu sei que o Espírito Santo está quebrando com força sobrenatural entulhos que o diabo jogou na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Difícil. É muito difícil caminhar carregando entulho. E o mais interessante é que um poço entulhado, ele pode comprometer todo um lençol freático. Uma pessoa dentro da igreja, com certos entulhos, podem comprometer um culto. Podem comprometer o crescimento. Podem comprometer até o fluir da presença de Deus. Por isso, o cuidado que nós temos de abrir o culto e mandar abraço ao seu irmão, pedir, por favor, dê um beijo no seu irmão. Por quê? Para já tratar o entulho ali. Senhor, apazigua o coração do meu irmão. Que o entulho que ele trouxe para o culto hoje não atrapalhe a nossa comunhão com Deus. Porque você olha para o rosto do seu irmão, você vê apenas alguém que veio sentar aqui e assistir um culto. Mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus vê muito mais. Ele vê as marcas do passado. Ele vê o estupro que aconteceu há 30 anos atrás. O Espírito de Deus vê a afronta que aconteceu há 10 anos atrás e que você nunca esqueceu. O Espírito de Deus vê tudo o que você passou e que você traz impregnado ainda dentro da sua alma. Por isso é tão importante, querido, amarmos uns aos outros. Isaac disse aqui que o poço era bom, mas houve contenda. Se há contenda, mesmo que o poço seja bom e tenha muita água, jamais vai ser um lugar de bênção. Tem que haver unidade. Tem que haver união. O entulhado, aquele que tem entulho na sua alma, ele é por vocação um entulhador. E o entulhador, ele age por inveja. O seu instinto é sentir inveja do próximo. O verso 16 diz que Isaac estava prosperando, que ele tinha muitos bois, muitos servos. E então disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Ciúmes. Por quê? Quem guarda entulho não tem espaço para nada.
E infelizmente, quando ele vê o próximo prosperando, ele sente inveja. Ele sente ciúmes. E você tenta contar uma bênção para um entulhado, ele se sente ofendido. Eu me lembro de um companheiro de seminário, que não vou citar o nome, e que ele encontrou comigo e disse assim: eu estou sabendo que você está viajando de avião para baixo e para cima. Eu falei: é verdade. Mas como? Você, lá do Pouso Alegre, viajando direto de avião, como é que pode isso? E eu senti naquela afirmação que havia entulho ali, vazando por todos os lados. Mas por que eu não posso? Porque ele não podia. O entulhado, ele se sente assim. Ele se sente mal quando ele percebe que você tem espaço. Porque ele não tem espaço. Isaac cavou o poço jorrou água, mas contenderam com ele. Não estou feliz com a tua prosperidade, não estou feliz com a tua água jorrando, então eu vou brigar com você. Eu vou virar a cara para você, porque Deus te abençoou. Por quê? Porque na minha alma tem entulho, e na sua tem bênção. Mas o entulhado precisa se lembrar, querido, que todo desentulhador já foi um entulhado. Se hoje a sua vida está fluindo com as fontes de Deus, aleluia. Mas se olhar para trás, você vai lembrar dos dias de dificuldade, onde era difícil tirar um pouquinho de água do poço, onde era difícil ser abençoado, era na prova, era na luta. Mas o entulhado, ele não vê assim. Não vem bênção na bênção dos outros, só nas suas próprias bênçãos. Citina. Mas é interessante que os entulhados, eles têm um grande potencial para serem desentulhadores, para arrancar o entulho da vida dos outros. Deus quer arrancar os entulhos da nossa vida, para que nós arranquemos os entulhos da vida dos outros. Aleluia. Diga para o seu irmão aí do lado: está na hora, querido, de jogar aquele pinguim velho de cima da geladeira. Eu não sei quantas pessoas já ouviram: eu não sou ruim, pastor, me fizeram ruim. Eu não sou desconfiado, me fizeram desconfiado. Aí você já começa a sentir aquele cheirinho de entulho, né? Não, pastor, eu sou assim porque me fizeram assim, me trataram assim. Isso é o retrato daquilo que eu vivi. Pois é, querido. Mas eu quero te dizer o seguinte, que existem dois tipos de entulho na vida do homem. Aquele entulho que o homem tem que tirar, que a libertação depende dele mesmo. Que não existe pastor, nem unção, nem litros de óleo que vão mudar aquilo que você determinou que vai ficar como entulho na sua vida. Existe um entulho que é seu. É o seu bichinho de pelúcia. E para você é gostoso. Alguém perguntar se está tudo bem e você responder durante 10 anos a mesma coisa. Não está. Porque meu marido me largou. Ô, irmão, eu entendo, o processo de separação é difícil. Quanto tempo a irmã está separada? Há 15 anos. 15 anos.
Está lá guardando o entulho, não quer jogar fora. Ah, aquela pessoa me magoou. 5 anos, estou magoado, não consigo falar, não consigo ver, não consigo cumprimentar. São coisas que a decisão de arrancar e de tirar é sua. Não pense que você vai vir ao culto e que algo sobrenatural vai acontecer e que Deus vai invadir a sua vida e vai arrancar essa mágoa. Porque isso não vai acontecer. Perdão é uma decisão. Voltar a acreditar nas pessoas é uma decisão. Confie na palavra de Deus. Ela disse, 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o Senhor o levantará. Eu posso me decepcionar 7, 10, 15 vezes. Mas mesmo assim eu tenho que acreditar que existem filhos de Deus que são fiéis. Será que todos que estão aqui são infiéis? Se eu fizer amizade com todos aqui, todos vocês vão me decepcionar? Entulho, querido. Entulho que está guardado. Eu lembro que com 7 anos, eu tive que orar muito para arrancar aquele cobertor velho da minha filha. Porque ela andava com aquele negócio coçando no nariz o dia inteiro, a noite inteira, com 7 anos, o cobertor que nós compramos quando ela tinha 1 mês. E o nome era Baixeirinho. E eu falei, vamos orar e vamos tirar esse cobertor dela. Só que nós tirávamos e ela ficava doente. Tem gente que é assim. Renuncia o seu passado, renuncia esse casamento que deu errado, renuncia, se abre. No outro dia ela está chorando. Não, pastor, eu tenho esperança, pastor. Ela fica doente, ela adoece. Porque o entulho faz parte da vida já. Faz parte da alma. Aí nós tivemos que conversar com ela, porque a decisão de entregar o cobertor tinha que ser dela. Você precisa entregar. Eu sei que faz parte da sua vida, está com você há 7 anos, mas não pode continuar aí. Não tem como continuar, porque já está cheirando mal, está atrapalhando o seu sucesso, está atrapalhando o agir de Deus na sua vida e você precisa jogar fora. Uma decisão sua, uma decisão pessoal. O segundo tipo de entulho é aquele que Satanás coloca dentro da vida do homem e que Satanás, através dos seus demônios, tentam preservar. Trabalhando com cura interior, eu atendi muitas pessoas. E descobri que a maioria dos homossexuais foram estuprados quando criança. Foram violentados por parentes bem próximos. E que logo na infância, Satanás tem um plano, um projeto, que é jogar entulho naquilo que é santo, trazendo o que era desconhecido para a mente de uma criança que é santa. E ele cultiva esse entulho durante muitos anos. E quando essa pessoa cresce, ela não tem outra referência de sexo, a não ser aquele que foi lançado na sua vida quando ainda era criança. Então, a referência dessa criança, agora um adulto, é de um sexo imoral, de um sexo homossexual, de um sexo violento, porque aquele entulho lançado com 5, 6 anos continua lá, guardado. E esse entulho, querido, infelizmente não é um entulho que depende da decisão do homem para sair. Por mais que você queira, que você lute contra os seus instintos, contra essas lembranças, contra essas vontades,
você não vai vencê-las. Porque foram lançadas por uma estratégia sobrenatural, através de um ser espiritual chamado Satanás. E a Bíblia diz que ninguém pode desfazer as obras do diabo, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse tipo de entulho, esse entulho que te faz pecar, que te faz correr atrás do pecado, que te faz lutar com os vícios, que te faz lutar com o seu gênio, que você diz, eu não quero, mas eu faço, eu não quero, mas eu faço. Esse entulho depende de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Porque quem colocou foi o diabo. Quem tem poder para tirar é o sangue de Jesus Cristo, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. Como sofrem as pessoas que foram entulhadas assim, porque elas estão na igreja, elas são filhos de Deus, mas elas vivem constantemente lutando com os seus sentimentos, com as suas vontades, com os seus pensamentos. É uma luta constante e terrível. Diferente do primeiro entulhado. Porque elas dependem de Deus. Mas eu quero te dizer como profeta nessa noite. A palavra de Deus diz, não te lembrarás mais das coisas passadas e nem considerarás as coisas antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo luz. Não, você não está percebendo? Porém, há um caminho no deserto e há rios no ermo para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Entulhar é muito fácil. Em segundos você consegue entulhar. Agora, desentulhar é difícil. Esse processo demora um pouquinho mais. E ele depende de ajuda. Eu falei para aquele homem lá em Ipuiuna, o senhor não quer tirar esse sofá daí? Para a água fluir mais limpa? Ele falou, claro. Se você me ajudar, por que o sofá estava lá? Ele não tinha ajuda. Ele até queria tirar, mas como é que ele ia tirar sozinho? Então eu me ajuntei com mais alguns irmãos e nós conseguimos jogar um gancho e tirar o sofá. A nossa libertação, querido, depende também da ajuda de um com o outro. Só um entulhado sabe como é difícil viver entulhado. E por isso, quando ele olha para um outro entulhado, ele assume a postura de desentulhar. Eu vou te ajudar. A palavra de Deus diz, levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo, de Jesus. Você está vendo como o evangelho não é um passe de mágica? Você está vendo como não é pisar na igreja e tudo acontecer? Para as coisas começarem a fluir na sua vida, depende de você. Depende da ajuda do teu irmão, da comunidade da igreja. E depende de Deus. Da sua comunhão com Deus. Para que o sobrenatural aconteça. O entulho te fez uma pessoa amarga. O entulho te fez uma pessoa mal-humorada. Contendeira. Fofoqueira. Eu quero te dizer que aquele que te criou, não te criou com entulhos. Pelo contrário. As fontes que jorram da sua vida são melhores do que você possa imaginar. Você é melhor do que você pode imaginar. Quero encerrar lembrando da conversa de Deus com Gideão.
Gideão, tu és homem valente. O homem estava morrendo de medo, escondendo o trigo no lagar. Por quê? Porque Deus estava dizendo, você é melhor do que você imagina, você é melhor do que você pensa, você pode mais do que você acredita. Você não é simplesmente o que você vê. O seu potencial é muito maior. O seu chamado é muito maior. Aquilo que eu derramei, que eu planejei para você é muito maior. Você não consegue ver porque tem entulho aí. Mas deixa o meu espírito mover e começar a retirar esse entulho. Deixa o meu espírito desobstruir o canal que flui no seu interior. E você vai crescer. E vai derramar bênçãos à direita, à esquerda, atrás e na frente. E tudo aquilo que você colocar as suas mãos será próspero e será abençoado. Por que não é, pastor? Porque tem entulho. Por que não flui na minha vida sentimental? Porque tem entulho. Porque é promessa de Deus. Por que não flui na minha vida financeira? Porque tem entulho. É promessa de Deus que nós vamos prosperar. Por que a minha família, pastor, está assim? Porque tem entulho. E cavaram outro poço. E ali não contenderam. Por isso deu-lhe o nome de Reobote. Agora o Senhor nos deu um lugar. E cresceremos. O seu poço, ele não pode representar Ezeque nem Sitina. A sua vida é Reobote. Um lugar largo de Deus, onde há lugar para tudo que Deus quer fazer. Tudo o que Deus planejou. Tudo que Deus sonhou. Um lugar largo, onde as águas do Espírito fluem. E não há obstrução, e não há nada que possa paralisar as bênçãos de Deus na sua vida. Pergunta para o irmão do seu lado. Você quer ser um desentulhado? Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, queridos. Eu quero encerrar, mas com você em pé. Eu ministrei na semana passada na Granja Viana. E eu preguei somente o Salmo 46. E o Salmo 46 é um salmo que fala sobre tudo o que está acontecendo hoje. A terra tremendo, os mares rugindo, aumentando o nível das marés, engolindo cidades, e catástrofes, e calor, e frio, e enchente. E o salmista diz, o que eu vou fazer? Minha alma não aguenta mais tanta novidade, tanta catástrofe, tanta informação. E aqui o Senhor diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E eu perguntei, mas o santuário, a cidade de Deus, quem é a cidade de Deus? Você sabe? A Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos pelas mãos dos homens. Nós somos o templo do Espírito. Então aqui diz que existe um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, alegram a minha vida, porque eu sou morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Nós ficamos procurando solução para os nossos problemas do lado de fora. Eu sei que tudo isso é bom, querido.
Se o entulho foi você quem colocou e você precisa tirar, o psicólogo vai te ajudar. Mas se foi o diabo quem pôs, você precisa depender de Deus. Então, as coisas externas são aquelas que mais nos atraem. Mas eu quero te dizer que a solução está dentro de você. Ele habitando e fluindo livremente da sua vida. Não está do lado de fora. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Por que você anda triste? Por que você anda preocupado? Por que você não está comendo e não está dormindo? Porque esse rio não está fluindo. Porque se ele estivesse fluindo, você estaria alegre. Porque esse rio alegra a cidade de Deus. Aqui diz que a cidade não será abalada. Está abalado com o quê? Está com medo do quê? O que é que pode te acontecer se você é morada do Altíssimo? Sabe esses sentimentos, esses medos, essas fobias, essas desconfianças, elas existem por causa do entulho, querido. Quem está entulhado não consegue sentir um rio cujas correntes alegram a morada de Deus. Não consegue. Aliás, ele não sente mais nada. Feche os seus olhos agora. Eu gostaria que você se afastasse um pouquinho da pessoa que está do seu lado agora, não tocasse em ninguém, que você ficasse um pouquinho separado, porque é um momento seu e de Deus. E que primeiro você possa aproveitar esse momento em que o Espírito Santo está falando e você jogar o entulho que você pode jogar fora. Que você possa, na sua simples oração, dizer: Senhor, eu libero perdão sobre a vida daquela pessoa que me magoou e me entristeceu. Eu libero perdão sobre a vida do meu irmão. Que aquilo que você pode, que você faça agora. Você decida jogar fora aquilo que você tem conservado na sua vida. É hora de abrir aquele quartinho que quase ninguém entra. Pegar aquelas fotos antigas, aqueles sentimentos antigos e jogar fora, querido. Porque o Espírito de Deus não está encontrando lugar na sua vida porque não tem espaço. Ele quer fazer coisas novas, mas você insiste em guardar coisas velhas. Talvez você diga: eu, pastor, um novo casamento jamais. Mas eu quero te dizer que Deus vai te dar algo novo que Ele está fazendo. Mas para entrar o novo, precisa sair o velho. O velho precisa ser mandado embora, despejado. Ordens de despejo aqui nessa noite, para tudo que é velho na sua vida. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu decido desentulhar. Decido jogar fora, nesta noite, todo o peso que tenho guardado na minha alma. Todos os retratos, lembranças da minha infância, do decorrer da minha vida, que possam sustentar ou manter como entulho a minha alma, a minha vida. Decido lançar fora
e me abrir para que as fontes do Senhor jorrem. Amém. Oh Deus. Senhor, eu sei que há pessoas aqui nessa noite que foram entulhadas pelo inimigo. E que na igreja são consideradas problemáticas. Muitas vezes são chamadas daquelas que não têm conserto. Elas tentam, Senhor. Elas se esforçam. Mas elas não conseguem. Elas querem mudar. Elas querem mudar o seu comportamento. Mas elas vivem dizendo, eu não sei por que eu faço isso. São entulhos do inimigo, Senhor, que foram lançados na alma e que hoje são um grande peso na vida dessa pessoa. Tua palavra diz que o Senhor veio para libertar os cativos, para libertar aqueles que estavam presos, senhores, e que estão presos em prisões. Oh, Pai, pelo Teu Espírito agora, adentra, Senhor, nos lugares ocultos da alma de cada pessoa aqui nessa noite. E começa a arrancar todo o entulho do diabo na vida delas. Você que tem dito eu não posso, o Senhor teu Deus te diz hoje, comigo você pode. Porque eu posso te desentulhar. Eu posso ir aonde a medicina não conseguiu ir. Aonde os psicólogos não conseguiram ir, aonde a tua razão não consegue chegar, o meu espírito vai. Oh, e vai limpando, e vai desobstruindo essa fonte que vai começar a jorrar para a vida eterna, diz o Senhor. Senhor, ordenamos a Satanás que saia. Ordenamos que ele pegue todas as tranqueiras e tudo aquilo que ele levantou e que parta em retirada em nome de Jesus. Que ele carregue tudo que é velho, tudo que está cheirando mal, Senhor, tudo que está fedendo, não tem mais lugar na vida dessa pessoa. Porque o Senhor começa a fazer tudo novo. Aleluia. Diga assim hoje, o Senhor abre um novo poço na minha vida. Reobote, um lugar largo, espaçoso, um lugar de vitória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Querido, se abra para que essas águas fluam do teu interior. Há quanto tempo você não fala em línguas? Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Há quanto tempo essas águas não se agitam e não te alegram? Há quanto tempo esses rios estão parados aí na sua vida? O Espírito de Deus quer agitá-los nessa noite. Oh Deus, manifesta o teu poder, Senhor, e vem com o peso da tua glória. Vem, Senhor, com o peso da tua glória, porque Satanás perdeu nessa noite. Poços entulhados são, Senhor, poços entulhados são liberados para o fluir das tuas águas. Casamentos vão acontecer, Senhor. Prosperidade na vida financeira, na vida familiar. Oh, a tranqueira do diabo que estava na sua vida financeira hoje é tirada pelos anjos do Senhor. Se prepare para novidades de Deus na sua vida. Deus começa a largar as suas bênçãos. Oh, remandalabaxerebequeandalabala, suiquemenexéria. Flua, Senhor. Flua, Senhor. Flua, Senhor. Talvez em você a água esteja jorrando rapidamente,
mas na vida do seu irmão ainda há alguma coisinha e o Espírito Santo está trabalhando para tirar, para arrancar. Oh, xeremequiandolo serebexendereca. Fale em novas línguas. Fale em novas línguas. Deixa o Espírito de Deus fluir em novidade na sua vida. Oh, não tem mais o velho. Não tem mais o velho. Oh, flui, Senhor. Flui, Senhor, pelo Teu Espírito. Flui, Senhor, pelo Teu Espírito. Oh, rebaxerebequianda lá, sorega.